Podemos, doutor? Sim. Podemos? A palavra então. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vou fazer os meus cumprimentos da mesma forma que a doutora Jerusa fez, por conta do horário. É uma honra, doutor Gabriel, nós que nos encontramos quase que diariamente nas nossas audiências, fazer esse tribunal com o senhor, com a doutora. Estendo também todos os meus cumprimentos a todos aqui presentes, policiais, servidores, famílias, colegas advogados que estão nos prestigiando também. Mas, a nossa bancada de defesa, mas em especial ao Douglas, que confiou a mim estar aqui presente hoje para estar fazendo a sua defesa. Eu que estou com você desde o dia 10 de janeiro de 2024, que conheço cada página desse processo, que acompanhei você em todos os atos. Muito obrigada por confiar a mim a sua defesa. Bem como agradeço também aos seus familiares, Aline, Gilberto. Muito obrigada pelo voto de confiança que vocês estenderam a mim. Aproveito também para agradecer um grande parceiro meu, Lucas Bernardes, que me ajudou muito a construir essa tese defensiva. Obrigada, doutor. E agora, não menos importante, venho falar com os senhores. Senhores e senhoras, que hoje nós chamamos de jurados. Em muitos momentos eu vou transitar entre as palavras senhores e jurados, vossas excelências, porque hoje sim, de fato, para julgar esse processo, senhoras e senhores, vocês foram trazidos para esse local. Trazidos por quê? Porque a Constituição Federal, ela diz que, como disse a doutora Jerusa, somente um do povo poderá julgar um do povo. E hoje vocês estão aqui para exercer não apenas o povo, mas para virem julgar com as vossas consciências. Quando o doutor Gabriel está no gabinete dele fazendo as suas decisões, ele o faz baseados em doutrinas, ele faz baseados em jurisprudências, ele faz baseado em leis. O que difere o que os senhores estarão fazendo aqui. Os senhores estarão julgando por conta das suas consciências. Não somente da consciência, mas do que os senhores entenderem. Isso não é questionável. Para os senhores entenderem, a decisão de vocês, ela é soberana. Ou seja, nós não podemos discutir isso em tribunais, em esferas recursais. O que vocês decidirem aqui está decidido, porque assim a lei quis. Então eu peço que vocês, estamos aqui há mais de 14 horas, cansativo, eu estou cansada, vocês estão cansados. Então que vocês nos ouçam, porque nós vamos trazer a nossa visão desses fatos. Então, procurem prestar atenção. Atenção àquilo que a gente vai trazer para vocês. Hoje nós estamos aqui porque Douglas foi denunciado pelo crime que está previsto no artigo 121, que diz matar alguém. Matar alguém, ponto. Esse é o artigo 121 da lei. O Código Penal diz que matar alguém, ponto, traz uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Porém, na denúncia, na leitura monocular do órgão acusatório, eles identificaram e assim trouxeram nessa peça acusatória que o homicídio ele foi cometido mediante duas qualificadoras. A qualificadora do motivo torpe, baseado que, em tese, Douglas matou por uma vingança motivada por desavença patrimonial familiar anterior, bem como recurso que dificultou a defesa da vítima. Percebam, vossas excelências, nós saímos de uma pena de 6 a 20 anos e passamos para uma pena de 12 a 30. Então, as qualificadoras, elas são sim algo que traz uma potencialidade para a pena, mas que ao final vocês julgarão aquilo que as vossas convicções o levaram. O motivo torpe é aquele motivo que tem uma razão moralmente reprovável. Ela é baixa, ela é vil, é uma vingança desproporcional, é um ódio gratuito, é uma cobiça. Motivada, segundo a denúncia, por dinheiro.
por herança. Como se Douglas, matando o Evandro, naquele momento ele iria ter acesso a esse recurso. Ele estava com raiva, ele estava se vingando, porque ele estava sendo impedido de ter acesso a essa herança. E o recurso que dificultou a defesa da vítima, na narratória da acusação, o cenário seria assim. O Evandro deitado, descansando, e o Douglas entra e simplesmente faz o que na visão da acusação ele foi ali para fazer. Douglas Rocha de Oliveira, esse rapaz que eu conheço, no contexto desse processo, desde o começo. Desde o começo. Eu estive com ele. O Ministério Público trouxe a visão dela, o que ela pensa dele. Que ele é membro de uma organização, que ele é membro de uma facção, que ele teve diversas passagens criminais, que ele é um cara potencialmente tendencioso para o crime. Mas eu também vou trazer para vocês quem é o Douglas. Porque aqui nem eu e nem a acusação devemos falar ou julgar quem as pessoas são. Nós estamos aqui para falar e para julgar o que a pessoa fez. E o Douglas fez, porque ele sempre confessou. Só que a dinâmica do como aquilo aconteceu e o porquê ele fez é algo que diverge a minha opinião da opinião da acusação. Mas o que a gente não pode esquecer de falar é que o que está ali, eu não estou dizendo que ele não fez, ele não teve essa questão pessoal dele quando ele era menor de idade. Não estou trazendo isso à tona. Eu estou dizendo que nós não estamos aqui para julgar o passado. Uma pessoa que foi etiquetada pelo sistema, será que ela deve ser marcada eternamente por esse etiquetamento? Então eu vou apresentar para vocês o Douglas, que ninguém falou aqui. Douglas Rocha de Oliveira. Hoje o Douglas está com 25 anos de idade, nascido em Itajaí, filho da dona Angelita, que está ali chorando, do seu Gilberto, que vocês conheceram, pai da Maia Vitória, que as pessoas falam 4, 5 anos, sem nem saber a idade da filha. Ela tem 3 aninhos. Ela é uma menininha, uma criancinha. Douglas sempre esteve presente na vida da Maia. Talvez não na proporção ou na intensidade que deveria. Mas a gente não está aqui para julgar. Não compete a mim dizer se ele deveria, se ele pagava a pensão. Isso é irrelevante para nós. Douglas trabalhava sim. Essas fotos foram tiradas das câmeras de segurança, inclusive do dia que ele foi preso. Douglas estava trabalhando no dia que ele foi preso. Ele não estava cometendo outros crimes. Ele não estava em conluio com membros de organização criminosa planejando um novo crime. Estava trabalhando numa declaração de empresa emitida por um contador e ali estão as provas. Douglas foi preso na cidade de Governador Celso Ramos, longe de Itajaí. E por que longe de Itajaí? Porque quando deu toda a situação, ele falou, cara, eu não posso mais trabalhar na oficina do meu pai, eu vou embora. Não vou mais ficar aqui. Quando eu conheci o Douglas, foi no momento de apresentar ele na delegacia, senhoras e senhores. Eu o levei na segunda-feira. O crime aconteceu na sexta. Na segunda-feira eu o levei. A delegacia não sabia nem em que delegacia ia ficar o processo. Douglas foi comigo na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira a doutora Grace nos atendeu. Na quinta-feira a doutora Grace nos atendeu. E o Douglas foi segunda, terça, quarta e quinta. Mas por que ele foi fazer o exame de corpo de delito tanto tempo depois? Porque a delegacia não atendia ele. Porque ficavam falando, vai ficar na delegacia da mulher? Não, vai ficar nessa delegacia. E a gente ia para lá, e a gente ia para cá. Porque Douglas queria dar a versão dele. Porque a versão dele sempre foi a mesma. O que ele falou na delegacia, ele falou na audiência de instrução e julgamento. A mesma coisa. E ele queria falar, mas nem a polícia estava ali para ouvir ele. E depois sim, ele recebeu as guias e foi fazer os laudos. Douglas informou
Delegada Grace, estou me mudando. Está aqui o meu comprovante de endereço e está aqui o comprovante do meu trabalho. Como é que a polícia iria achá-lo em Governador Celso Ramos se não fosse ele que tivesse informado? Ele avisou onde eu estou. Às vezes que foi chamado no processo, compareceu de modo voluntário. Olha, peguei os meus laudos, fui na delegacia e entreguei para o policial Eric Douglas. Porque sempre procurou querer esclarecer os fatos. Está aqui a Maia e está aqui a certidão do Gael. O Gael, que em algumas vezes eu senti que estavam até duvidando que ele de fato seria o pai da criança. Eu não vou trazer os documentos para os senhores aqui, porque consta no e-mail que esta defensora mandou para o presídio pedindo a liberação do Douglas. Porque assim, não tem na declaração de óbito o nome do Douglas. E eu tive que fazer prova para poder tirar o Douglas do presídio para levar até o velório. Não é assim, eu chego lá e falo, olha, morreu o filho do preso. Não, você tem que fazer prova. E nós mandamos uma série de mensagens dele com a Poliana, o teste de gravidez, que era menino, que ele estava muito feliz, vai ser o amor da nossa vida. E eu vi Douglas enterrar aquela criança. Eu vi Douglas se despedir daquele filho no caixão, por 2 minutos, com as mãos para trás, bicando a criança como se ele fosse um passarinho. Ele não pôde nem pegar o filho dele no colo. Então ele já está sendo bem punido por Deus, não pelo homem. Porque não tem aquela lei que diz, aqui se faz, aqui se paga. O que se planta, se colhe. A colheita dele veio mais cedo do que a gente esperava. Então não pensem que Gael não era filho de Douglas, porque era. E a mãe dele está ali, do Gael. A Polly, que tanto foi dito aqui, ela está ali. Ela tem cara. Ela não é simplesmente um nome no WhatsApp. Ela é uma mãe. Que eu vi enterrar o filho, porque eu acompanhei, como o Dr. Lucas. Mas a gente tem que contextualizar. E eu preciso contextualizar esses fatos para os senhores. E para isso é indispensável que a gente crie essa linha do tempo. Eu sei que é cansativo, eu sei que vocês já ouviram 1, 2, 3 vezes, mas eu preciso que vocês prestem mais um pouquinho de atenção. O objeto do testamento, que segundo a acusação, é o objeto que causou toda essa situação. Era essa casa onde existe a serralheria e a residência da dona Nezeli. Dona Nezeli mora aqui há mais de 30 anos, né, doutora? 50, pelo falar. 50? Né? E a serralheria está ali há mais de 20. Nunca houve oposição dos irmãos, ele pagava parte das despesas e ali eles foram ficando. Dona Nezeli procura o filho, aquele filho que estava ali todo dia com ela, que cuidava, que ajudava, assim como a nora, e diz, meu filho, a mãe está preocupada. A mãe tem medo que as suas irmãs, quando eu partir, te desamparem. E te tirem daqui. Porque isso aqui é o teu ganha-pão. Essa era a preocupação da dona Nezeli. Eu sou mãe. Ela agiu como mãe. E ela procurou fazer um testamento. Esse testamento, para os senhores entenderem, é um testamento que foi lavrado dentro de um tabelionato. O testamento, ele é um documento que diz, e ele só pode atestar aquilo que tem previsão na lei. Se a dona Nezeli não estava plena das suas faculdades mentais, nem seria lavrado um testamento. Por quê? Porque a tabeliã tem por obrigação não lavrar. E aqui ela diz que ela, por opção dela, deixou 50% do que ela tinha, que era somente a casa, para o filho. E os outros 50% que dizem respeito aos herdeiros necessários, para os outros filhos. Ela não fez nada que estava fora da lei. É importante dizer isso, o que ela fez está dentro da lei. E a família, como bem dito pela Aline para o Evandro, poderia se socorrer da justiça se não concordava com o testamento. Mas a dona Nezeli fez, né, doutora? Fez. E pediu para o Gilberto, não conte para ninguém, porque eu não quero me incomodar. Eu não quero me incomodar. A Jusceleia vai incomodar, a Jusceleia vai perturbar. E nós vimos diversas situações que ficou claro que ela perturbava, que ela incomodava, que ela bebia, que ela causava, que ela iniciava situações. Inclusive, doutora, acho que é importante ler para os jurados a parte do testamento que fala
Atesto para os devidos fins que a paciente Nezeli encontra-se lúcida e orientada no tempo e espaço em pleno dos usos das suas faculdades mentais. É o que eu digo. A família pode questionar um testamento, como estão fazendo. Mas o testamento não foi feito de forma errada. Ele não induziu a mãe, ele não falou, mãe, faça algo legal para me beneficiar. Não foi. Essa daqui é a dona Nezeli que todo mundo disse. Essa é a dona Nezeli. Ela tem cara também como a Polly, como a Angelita, que foi dita como uma mãe, que abandonou até o filho dentro da delegacia. Mas eu sei do seu coração, dona Angelita. Eu sei, eu conheço o coração da senhora. Essa é a dona Nezeli, que era cuidada pelo Gilberto todos os dias. E ela dizia, meu filho não fala para ninguém, porque as suas irmãs vão vir para cima de mim. E vão. Desse testamento, senhoras e senhores, aconteceram diversas situações. A briga familiar, a reunião, a decisão de se abrir o inventário, a briga dos herdeiros com a outra advogada. Eu quero um outro advogado. Não, eu vou buscar um outro advogado. Sai advogado, contrata advogado para saber. Começaram a dizer na primeira fase, que teve que ser advertida pela doutora Clarice, que ele colocou o segredo de justiça no processo. Ele não tem esse poder, senhoras e senhores. O segredo de justiça, ele é inerente à ação. Então foi muito bem esclarecido e apontado também pela promotora no dia de hoje, porque é uma informação importante. Ele não estava omitindo. Beto é um homem, desculpa a palavra, chucro, ignorantão, criado na roça, simples, da mão calejada, do trabalho com ferro, na serralheria. Não é um homem que está ligado em questões de etiqueta ou de formalidades, de prazos, de testamento, de lei. Ele só não queria, tá aqui, ó. Minha mãe morreu, e agora? Vou contar? Não, pra quê? Eu não quero essa casa. Eu tenho a minha casa. A mulher dele tem um outro apartamento que fica na beira-rio. Ele vai brigar por uma casa dessa? Que o irmão continua morando até hoje. Veja bem, senhoras e senhores, passou um ano quase dos fatos. E falaram que ele ia destruir, né, doutora? Que ele ia botar a casa pra baixo, que ele ia colocar fulano para morar ali. Ia matar a Jusceléia. Tá lá. Ele continua trabalhando na serralheria e a casa continua ali ocupada pelo seu Jurandir, que era o desejo da mãe. E aí a Juliana descobre que existia um testamento, dia 30, e ficou doida. Desculpa o termo, mas foram as palavras que foram usadas aqui. Ela ficou doida. Foi na casa, questionou a irmã. Sua burra. Vocês viram as palavras que ela usava para se referir à irmã, para a própria supervisora? Ela não era uma pessoa, ela é uma pessoa de temperamento difícil. Ela é temperamento difícil, o Douglas é bandido. Porque se o Douglas fala na firmeza, é porque ele usa gíria de bandido. A Juliana não, é porque ela tem temperamento difícil. Então a balança da justiça, ela tá assim. Ela é assim quando é conveniente e ela é assado quando é conveniente. E aí a Juliana vai até aquela casa e começa a brigar com aquela irmã. Você sabia do testamento, bloqueia no WhatsApp. Aí vem a irmã e fala, não, nunca briguei com a Ju. Não teve nada disso. Mas eu esqueci, doutora, ela confirmou que mentiu. Né, doutora? Ela falou que mentiu. Eu não sei em quantas vezes ou quantos pedaços ela mentiu. E ela disse que se ela precisasse, ela mentiria de novo. Então, até agora, eu que estou no processo, não há um mês, mas desde o dia 10 de janeiro, não sei qual parte eu acredito da dona Jusceléia de verdade. Acho ela, sim, uma pessoa que tem as suas condições, me solidarizo com a perda dela. Sei que deve ser doído. Mas dê a Pedro o que é de Pedro. E começaram então os fatos. Depois desse final de semana, que em tese a Juliana bloqueou a Jusceléia bebeu, teve um final de semana
nervoso, os irmãos estavam questionando, estavam perguntando, mas você sabia? Mas você sabia? Mas você sabia? Aí na segunda-feira ela mesma disse que ficou parada e pensou, por que eu vou deixar ele com essa casa? Por que eu vou deixar ele assim? E decidiu, por vontade própria, botar fogo no carro. Botar fogo no carro. Ela simplesmente vai e atira fogo no carro, que é a ferramenta de trabalho do Gilberto. É a única ferramenta de trabalho que ele tinha para poder fazer o transporte dos produtos. Isso já existe, sim, um termo circunstanciado. Essas são as fotos dos bombeiros no dia dos fatos. Aqui existe uma certidão de baixa de veículo, como eles mesmos disseram no depoimento deles, que no dia da agressão, eles estavam fazendo a baixa de algumas peças que são necessárias para poder baixar o chassi. E aí a dona Jusceléia, eu vou pôr meu óculos, senhoras e senhores, porque eu sou mais cega que... O policial Eduardo diz, a autora estava no local e enquanto a guarnição confeccionava o presente boletim, fez várias ameaças ao seu irmão. Lígia, coloca esse vídeo para mim, por favor. Ela não consegue nem falar de bêbado. A senhora está cometendo outro crime, tá? Crime de ameaça, tá? Posso colocar no boletim de... Repare o deboche. O policial está divertindo ela. A senhora está cometendo outro crime agora. Tá nem aí? Podre de bêbado. Podre de bêbado. Pode ir já? Agora eu volto. Esse processo já existe. O seu Gilberto já está buscando na justiça o ressarcimento disso. Está lá na justiça, nós estamos acompanhando no processo e ele é uma ação que existe em à parte. Ela disse, o Evandro morreu, ela não vai pagar o carro. O Evandro morreu, ela não paga o carro. E detalhe, não chamou facção para resolver, não foi tentar matar a Jusceléia, nem agredir a Jusceléia. Entrou com o processo como a própria promotora havia sugerido. Sim, ele fez isso. Ele fez isso. Porque ele teve vários motivos. Vários motivos para reagir. Gente, foi posto fogo na casa dele, no carro dele. Os vizinhos, o vizinho, os dois que estavam aqui, as duas testemunhas, desculpa, que vieram depor, disse, poderia ter acontecido uma fatalidade, ela poderia ter morrido, poderia ter pego fogo na casa da outra pessoa. Quando chega, que o vídeo, eu não vou passar para os senhores que é muito longo, o homem está com o bebezinho no colo e a mangueira apagando o fogo, porque o fogo estava entrando na casa do vizinho. Então o ato, ai coitada, impensado dela, poderia ter acontecido uma série de coisas, mas não aconteceu por quê? Por causa dele, o assassino. O assassino, que ficou tentando apagar o fogo e a tia falava, não tem água. Tia, abre a torneira, pelo amor de Deus. Não tem água. Aí em outros momentos pegava a mangueira e dobrava. Ou seja, ela sabia o que ela estava fazendo. E ela queria fazer mais, porque ela disse para a polícia, eu vou fazer, e a senhora está cometendo outro crime, eu vou colocar no boletim de ocorrência, e muito bem feito colocou. E passou. Gilberto foi, a Aline foi, lavrou-se todos os procedimentos que deveriam ter sido lavrados ali, Gilberto não foi preso. Se ele tivesse batido, tivesse provas da agressão que ele bateu, ele saía preso daquela hora. Porque a nossa polícia, graças a Deus, funciona e funciona muito bem em Santa Catarina. Esses policiais que usam essas fardas são dignos do nosso respeito, principalmente no tocante à lei da mulher. Não existe, vamos tolerar, porque ela estava bêbada. Não. É até um absurdo falar isso. Se ela tivesse provas e indícios de que ele teria batido nela, eles teriam conduzido. Mesmo que num outro... São duas circunstâncias. Uma ele é a vítima, outra ele era o autor. Mas não houve. Ela deveria ter saído presa de lá. Mas não saiu. E isso é uma coisa que a gente contesta na própria ação. Na própria ação, essa defesa, e eu digo essa defesa porque sou eu que estou fazendo.
Contesto a ação do policial Eduardo. Por que não a levou preso se ela estava em flagrante? Todos vão embora. Olha a janela de onde ela estava, senhoras e senhores. Ela pulou, quebrou vidro, se jogou dentro de uma garagem para poder botar fogo num carro. Tinha querosene. Vai saber se na hora que riscou não explodiu. Eu não sei nem o que acontece quando se joga fogo num carro. E ela voltou para casa pela mesma janela. Será que não é crível a gente imaginar que ela possa ter se machucado ali? Não sei, eu não estava lá. Até porque, doutora, acho que se fosse, né, ela teria dado seguimento à medida protetiva, né? Não tem, Que não foi feito, não né? existe. No Doutora, se o Douglas não tivesse agido, ela poderia ter morrido. Se o Douglas é esse monstro, por que não deixou a tia morrer queimada para ficar com a casa? Não só ela, mas os vizinhos, né? O bebezinho, pai desesperado. Mas o Douglas estava interessado na herança. E se ele estava lá, com a faca e o queijo na mão, a tia bêbada botando fogo, por que ele não deixou queimar? Oh, uma herdeira menos. Vai sobrar mais pro meu pai. Mas não é esse o contexto da situação, senhoras e senhores. Não é. E aí nós vamos para o fato do dia 2, que é do dia 6, onde existe a agressão na cabeça do Douglas provocada pelo Evandro. O que a gente tem nessa narrativa, senhoras e senhores, e eu peço por gentileza, o Douglas pode mostrar o ferimento na cabeça, doutor, para os jurados? Por favor, Douglas. Pode vir aqui. Pode mostrar a cabeça para os jurados? Só não chega perto. Obrigada, Douglas. Eu não sei o que aconteceu. Vizinhos disseram que ela tinha bebido, que começou uma agressão, começaram a se xingar, começaram a se agredir verbalmente. Um xinga o outro xinga o outro, o Gilberto sai, mas quem foi agredido foi ele. Percebam, senhoras e senhores, a extensão da lesão. Ele tomou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. 8 pontos na cabeça, numa região que poderia ser letal. Poderia. E que bom que não foi. A Aline chega para buscá-lo e vê Evandro com uma faca na porta. Lembram da foto? Que a serralheria era perto? Na porta da casa, com uma faca esperando. Senhoras e senhores, nós estamos diante da segunda injusta agressão. A primeira foi o carro, que ele poderia ter reagido, mas não fez. Nem o Douglas, nem o Gilberto. Na segunda, Gilberto vê o filho dele passar por uma agressão dessa. E o que ele fez? O que ele fez? Pegou o filho e fez o que qualquer pai vai fazer. Eu vou levar meu filho para o hospital, que estava cambaleando, sangrando. Não vou ficar aqui discutindo. Mas eles estavam lá, com a faca aqui, ó, esperando. E eu não digo que ele é ruim, o Evandro. Eu digo que ele era inflamado por aquela senhora o tempo todo. Confuseira. Douglas vai até a UPA, levado pela sua família. Lá chegando na UPA, foi relatado na delegacia, quando a gente chega com uma agressão, a UPA, o postinho, tem por obrigação chamar a polícia. Eu não posso dizer, porque o juiz já me advertiu, do que poderia ser caracterizado esse ato, eu não posso dizer. Mas o postinho achou que poderia ser aquilo, ia chamar a polícia. Douglas falou, eu não vou ficar aqui. Douglas tinha que ter ficado em observação. E o que ele fez, doutora? Fugiu. Não porque ele estava com medo, porque ele era uma vítima. Porque ele falou, cara, ele vai ser preso? Ele vai ser preso? Olha a confusão que está dando isso. E ele foi embora com a sua família. E aí nós caminhamos para o dia 8, onde aconteceu esse embate. Que infelizmente, eu digo infelizmente, e vou dizer sempre, senhoras e senhores, nós só estamos aqui porque infelizmente uma vida foi ceifada ou teve uma tentativa contra uma vida. Nós não somos Deus para tirar a vida de ninguém. Então não é certo ninguém morrer, a não ser que seja pelo chamamento de Deus.
E chegamos no dia 8. E eu aqui vou falar dessa maneira aqui, porque adiante eu vou explicar melhor. Por quê? Porque eu preciso tratar das questões relevantes. E o que são essas questões relevantes? A arma do crime. Eu coloco a luva por uma questão de respeito à prova. Essa arma, que a promotora diz que era do Douglas, existe uma prova? No meu entendimento, não. Mas foi essa arma que tinham 6 balas, 5 delas foram deflagradas, 4, vou baixar aqui para 4 balas na vítima e uma no Douglas. E restou uma bala. Quando a Jusceléia fala que ele disse que a próxima seria ela, por que ele não deu outro tiro? Se o motivo era a herança, por que ele não aniquilou a prova? A única testemunha ocular que tinha. Não sei, doutora. Não sei. Porque talvez ele não seja esse monstro. Talvez ele efetivamente estava no desespero de ter ficado numa situação extremamente problemática. Porque eu não me imagino numa situação dessa. Eu já passei por algumas, eu não sei o que eu faria. Às vezes eu converso muito isso com meu marido. Porra, se alguém vier me matar, eu não sei o que eu faço. Se eu tiver só uma faca, talvez um revólver eu dê um tiro, mas com uma faca eu acho que eu morro. Mas eu não sei se na hora do instinto a gente age efetivamente para nos defendermos. As mensagens enviadas para Douglas. Muito foi dito das mensagens enviadas por Douglas. Mas as mensagens enviadas para Douglas foi negligenciada. Porque eles estavam só se defendendo. De novo eu vou ter que dizer para vocês, a balança pende somente para o lado da conveniência. Douglas mandou, Douglas também recebeu. Então, se é errado o comportamento de um, é errado o comportamento do outro. A gente não pode tornar a nossa vida em sociedade sempre errada por uma pessoa que passou pelo sistema. Sempre errada aquela pessoa que teve um etiquetamento social. Gente, ele vai ter 60 anos e ainda vai ser etiquetado pelo que ele fez quando ele tinha 15. Se vossas excelências soubessem as cagadas que eu fiz quando eu tinha 15 anos, meu Deus, era um prato cheio para me julgarem eternamente. 15, 16. Não estou dizendo que ele é santo, porque não é. Os áudios. Lígia, o áudio 1, por favor. Eu já passei endereço, passei tudo pro meu sobrinho. O número de telefone e tudo. Meu sobrinho disse que ia dar uma prensa. Pode meu sobrinho. Áudio 2, por favor. Mas eu passei do Gilberto também. Eu passei também. Passei do Gilberto, passei da Aline, passei no endereço dele. 3. Bom dia, Monine. Eu vou dormir agora, vou deitar. Deixei o carro em casa. Eu avisei pra Leia. Se ele fizer alguma coisa com o carro, qualquer coisinha no carro ali, eu vou em Joinville, vou pegar o meu afilhado, meu sobrinho, e vou lá na casa dele buscar ele. Eu falei pra Leia. Se ele começar também de provocação, a chamar a Leia de tudo, de vagabunda, de puto que nem ele tava fazendo ali, provocando, eu vou entrar dentro da oficina dele e vou picar ele todinho de faca ou de facão, que eu vou comprar. Se ele entrar aqui e fizer alguma coisa com o meu carro, eu vou entrar na oficina e picar ele com a faca. Então o Gilberto poderia ter pego uma faca e picar a Jusceléia, na visão do Evandro. Porque pro Evandro é permitido. Mas ele estava se defendendo, senhoras e senhores. O Gilberto, de fato, teve o seu bem destruído. O Evandro estava supondo. Se ele vier aqui e fizer alguma coisa com o meu carro, eu pico ele na faca. Áudio 4, Lígia, por favor. Ô, seu Bostinha, tu tá ameaçando, nós estamos aqui na delegacia, eles estão escutando tudo, seu Bostinha. Seu merda. Fica bem quieto, eu tô aqui já fazendo BO aqui, seu bosta. Tu acha o quê? Tu pensa que é o quê? Tu não queria beber sangue? Tu bebeu sangue. Tu bebeu, não? Ou seja, Douglas,
nesse momento, pelo menos 4 mensagens. Mensagens aonde a sua família já tinha sido dado. Ele diz, eu já dei telefone, endereço, tudo, do pai e da mãe, da madrasta, desculpa. Ou seja, tinha gente já para vir buscar, para vir vingar, para vir defender. Só que a defesa, senhoras e senhores, ela pode ir para os dois lados. Não pode ser uma via de mão única. Ela tem que ser justa. Aliás, doutora, né, fazendo um adendo, não eram quaisquer pessoas pelo áudio, né? Até então era integrante do PCC, como bem levantado pela doutora promotora pelo livro A Guerra. Só pode socorrer a facção quem é o quê? Faccionado. Então como é que ele se socorre? Eu já passei, mas eu passei do Gilberto também, eu passei também. Passei do Gilberto, passei da Aline, passei do Midei. Bom dia, Monini. Ô, seu Bostinha, tu tá ameaçando, nós estamos aqui na delegacia, eles estão escutando tudo, seu Bostinha. São merda. Vejam, o facão, a Jusceléia disse que foi uma arma que foi utilizada para ela se defender. Ela disse que precisava de algo para se defender. Senhoras e senhores, olha essa arma. Isso aqui não é um canivete. Isso aqui é uma arma que o laudo diz Letal. Objeto tem potencial de causar a morte. As lâminas na ponta do objeto têm potencial para causar lesões perfuro-cortantes letais. Ou seja, isso aqui poderia matar. Poderia matar. E ela diz, ele fez junto comigo o facão para eu me defender. Eu me defender. Eu, Jusceléia. O facão, o arpão estava no quarto? Realmente não foi utilizado. Pelo menos não nesse contexto. Mas estava ali. Mas ele estava lá para se defender. Porque ele pode se defender. O Douglas não. O Douglas tem que tomar com o pau na cabeça e falar, desculpa, amém, tive problemas com a justiça. Não. É para os dois. Os dois têm o direito de se defender. Assim como eu e os senhores e senhoras. Temos o direito de nos defendermos. Aqui tem a mensagem da tia. Vejam bem, ameaças. Do Evandro. E agora dos primos. E agora dela, que diz, eu vou te matar. Quando eu questionei ela na audiência de instrução e julgamento, eu falei assim, a senhora reconhece esse telefone? Reconheço. A senhora mandou essa mensagem para ele? Mandei. A senhora pode ler a mensagem? Eu vou te matar. Ah, mas isso é brincadeira. Quer dizer que para eles tudo é brincadeira. Tudo sai do que é sério. É personalidade forte. Fora do contexto. Fora do contexto. Mas o Douglas não. Ele é faccionado. Ele integra a organização criminosa. Ele mandou o Pix. Isso é muito grave. Muito grave. Pix de R$20, né? E aqui nós temos as mensagens também do Léo. Irmão do Gilberto. E Irmão. da Jusceléia, obviamente. Isso. Jusceléu. Ô Douglas, aqui é o Léo. Tu é tão valentão assim, cara. Vamos marcar comigo. Eu vou lá em casa te esperar lá. Que horas que tu quer ir lá pra mim te esperar lá? Pra nós conversar nós dois lá. Porque teu pai é outro vagabundo do teu tipo, tá? Vamos lá, eu vou lá hoje à noite lá. Eu vou ficar uns 3 dias lá, tá? Eu já vou resolver essa racinha de vocês aí, tá? Pode parar. Os senhores perceberam um detalhe que eu percebi lá desde o comecinho? As palavras que os familiares, as ameaças que o Douglas recebiam, seu bosta, seu merdinha, toma sangue, seu pai é um vagabundo, vocês são merda, eu vou lá resolver. A Juliana falando da irmã, é uma pilantra, uma safada. Vocês percebem o vocabulário que se usa? Mas não é contestado, porque eles podem tudo. Aí o Douglas, quando usa palavras de gíria, é taxado como bandido. E de novo eu estou dizendo para os senhores, ele está errado.
na proporção do que ele fez. A gente tem que desenhar uma linha que seja justa, porque nós vivemos sobre a mesma Constituição. Eu vivo sobre a mesma Constituição que os senhores. E se um dia acontecer qualquer coisa comigo, eu quero que ela me socorra. Da mesma forma que ela está sendo utilizada nesse plenário para socorrer todas essas ameaças, sem esquecer das mensagens do CR. E eu vou usar de novo o argumento que a promotora disse. Um membro da facção só socorre o outro quando ele também é membro. E aí a pergunta que não quer calar: como é que a Juliana conseguiu que um membro da facção fosse cobrar uma situação? Se eu for usar o mesmo argumento que a promotora usou, eu vou dizer o quê? Que a Juliana é faccionada? Não posso falar. Não tenho provas, não existe um processo penal, ela não recebeu uma condenação. Mas aqui não. Aqui fala que só porque mandou um pix ou porque conhece alguém no sistema prisional é da organização. Porque tem uma tatuagem é da organização. Doutora, o que é essa tatuagem no seu pescoço? É um Talismania. Então a senhora faz parte do Comando Vermelho? Devo ser, né? Não sei, para a doutora Jerusa talvez. Cuidado. Então vejam bem, a gente não pode tratar a superficialidade. Se a gente está ouvindo uma peça narrativa, acusatória, que diz que a organização criminosa só vem se manifestar para defender os seus, eu vou entender que a Juliana era um deles, então. E Evandro também. Como é que a mensagem de CR vai ali para os dois meninos, tanto para o Douglas quanto para o Vitor, que passam a ser questionados e ameaçados a sair do bairro, até mais coisas acontecendo. E aí o Vitor começa a conversar, dialogar com a pessoa, explicando para eles: olha, não é assim, não teve uma agressão com uma idosa, o contexto foi esse. Ah, irmão, então isso é coisa de família, resolva entre vocês, a gente não tem nada a ver com isso. A gente não tem nada a ver com isso. E realmente não tinha. Não tinha. E aí ele manda uma mensagem: ganhei, irmão, tá tudo resolvido. Só um adendo, doutor, importante. A promotora falou que para matar teria que pedir permissão. A doutora não acha que nessas mensagens, com a troca da facção, se Douglas realmente quisesse matar Evandro, não teria pedido um aval? Com certeza. É o salve que ela falou. É o salve. Então, vejam bem, a gente não pode usar a narrativa somente para um lado. Vocês estão aqui hoje para fazer a justiça. E o símbolo do direito, doutora, a tatuagem, por favor, é uma balança. A balança, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser justa, ela tem que ser correta. Nem sempre ela vai agradar a todos os lados, mas ela tem que ser justa. Ela não pode ser esse daqui porque eu quero que seja assim. Quando eu for falar do A, eu quero que seja essa narrativa. Mas aí quando eu falo do B, eu uso a narrativa inversa, porque ela não é conveniente para aquilo que eu identifiquei. Não pode ser assim. E nós não estamos aqui querendo falar isso para os senhores, a gente só está mostrando para os senhores abrirem a mente e olharem como os fatos, de fato, devem ser observados. Então, Douglas, aqui é o Léo. Tu é tão valentão assim, cara. Desculpa, Vamos a marcar gente tem um comigo. problema com o passador. E aí, senhoras e senhores, nós vamos chegar na tese única e principal da defesa. A tese única e principal da defesa, senhoras e senhores, é uma tese que vem rebater essa cena, este fato, este cenário, uma interpretação. Esse é o contexto que foi trazido. A nossa tese, ela vem sustentar a legítima defesa. A legítima defesa, senhoras e senhores do júri, ela diz que não é crime matar. Em legítima defesa. Isso é o que está escrito nas entrelinhas do artigo 25, que diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, vejam bem, necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito a si ou de outrem. Eu vou passar para os senhores agora um caso. Pode botar o áudio, gente.
Lorena Hickman foi absolvido em segunda instância por ter matado um homem que planejou um atentado contra artista em Minas Gerais em 2016. Os desembargadores também consideraram que Gustavo Correia agiu em legítima defesa. Gustavo Correia foi a julgamento no Tribunal de Justiça porque o Ministério Público de Minas Gerais entrou com um recurso após a absolvição na primeira instância em abril do ano passado. O promotor do caso não concordou com a tese de legítima defesa. Para o MP, o cunhado de Ana Hickman exagerou ao dar 3 tiros na nuca do homem que se dizia fã da apresentadora. Por isso, deveria ser julgado por homicídio. Hoje, o advogado de defesa disse que Gustavo é a vítima e não o criminoso. Não existia outro meio para Gustavo se defender que não fosse apertar aquele dedo que resultou nos 3 disparos que levaram a óbito Rodrigo. Este sim, o verdadeiro homicida. O Ministério Público não se manifestou durante o julgamento. Já o relator do caso disse que não restava outra alternativa a Gustavo. O momento era de excessivo estresse, instabilidade psicológica, emocional intensa, e você não pode, o Ministério Público não tem o direito de exigir que o cidadão tenha naquele momento. O Ministério Público não pode exigir que naquele momento de estresse, que somente aquelas pessoas estão vivendo, ele consiga... Bota de novo, por favor, Lígia, somente esse pedacinho. Vamos ouvir a palavra do desembargador. Lorena Hickman... Pode mais. Um pouquinho. Lorena Hickman foi absolvida... Lorena Hickman... Quando aparece o desembargador. Lorena Hickman foi... Lorena Hickman foi absolvido em segunda instância. Lorena Hickman foi absolvido em segunda instância por ter matado um homem que planejou um atentado contra artista em Minas Gerais. Lorena Hickman... Aqui, querido. Lorena... Eu vou ter que deixar passar tudo. Passa tudo. Hickman foi absolvido em segunda instância por ter matado um homem que planejou um atentado contra artista em Minas Gerais em 2016. Os desembargadores também consideraram que Gustavo Correia agiu em legítima defesa. Gustavo Correia foi a julgamento no Tribunal de Justiça porque o Ministério Público de Minas Gerais entrou com um recurso após a absolvição na primeira instância em abril do ano passado. O promotor do caso não concordou com a tese de legítima defesa. Para o MP, o cunhado de Ana Hickman exagerou ao dar 3 tiros na nuca do homem que se dizia fã da apresentadora. Por isso, deveria ser julgado por homicídio. Hoje, o advogado de defesa disse que Gustavo é a vítima e não o criminoso. Não existia outro meio para Gustavo se defender que não fosse apertar aquele dedo que resultou nos 3 disparos que levaram a óbito Rodrigo. Este sim, o verdadeiro homicida. O Ministério Público não se manifestou durante o julgamento. Já o relator do caso disse que não restava outra alternativa a Gustavo. O momento era de excessivo estresse, instabilidade psicológica, emocional intensa, e você não pode, o Ministério Público não tem o direito de exigir que o cidadão tenha naquele momento um aplicativo para dizer para. Gustavo Correia foi a... O desembargador diz que o Ministério Público não tem o direito de exigir. Só quem estava lá sabe. Eu não estava e ela também não estava. Esse caso da Ana Hickman, foram 3 tiros dados na nuca. Na nuca. Pau, 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 cara com a nuca. Aqui não. Os tiros foram dados aqui, no movimento, no confronto, na luta corporal, que foi devidamente comprovado nos laudos, que não foi apresentado para os senhores essa questão. Pode passar. A análise de todas essas mensagens que foram trocadas, tanto por Douglas, com o Evandro, com o Jusceléu, com o CR, com a Jusceléia, indica que eles estavam ali num duelo moderno. Ou seja, um estava pronto para o ataque, ao mesmo tempo que estava pronto para a defesa. Ambos estavam prontos para matar ou morrer, porque era iminente, estava ali, poderia acontecer a qualquer tempo. Se Gilberto quisesse, ele poderia ter matado a irmã ali, batido. Evandro, o Gilberto poderia ter matado o Evandro, porque ele agrediu o seu filho e tinha ali as lesões para comprovar.
Mas ele não fez, como sim Douglas também não fez, e como o Gilberto não fez no dia do incêndio. Mas o Evandro disse que se tocasse no carro dele, ele ia pegar uma faca, entrar na oficina e picar ele. Doutora, se me permite? Claro. Existe um laudo pericial de exame de local de morte, evento 438, laudo 2, página 1. Um perito oficial do Estado, funcionário público renomado, que atesta que o local estava isolado, adequadamente preservado, de forma que não se observou prejuízos à realização dos exames periciais. E, na página 2 e 3, atesta: embaixo da mesa do quarto da vítima havia caído sobre o chão um celular marca Apple, com manchas de sangue e poeiras, conforme fotografias 8 e 9. Este celular não foi reconhecido pela companheira da vítima, Jusceleia, e, portanto, possivelmente seria do autor dos fatos, o que sugere luta corporal. Não é a defesa, não é o réu, é um perito que analisou o local dos fatos logo após o cometimento do crime, atestando que sugere luta corporal entre autor e réu, de vida e morte naquele momento. Luta corporal, senhoras e senhores. Não teve surpresa. Ele teve, sim, possibilidade de se defender e assim o fez porque atirou. Atirou. Ela disse que ele se atirou. Ela estava lá para saber. Ah, mas a Jusceleia disse. Mas a Jusceleia mente. A Jusceleia veio aqui e disse no plenário: eu menti. E minto quantas vezes eu quiser. Como é que eu vou saber se ela está falando a verdade? Meu Deus. Doutora. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Nós ficamos aqui 14 horas de inquirição e a denúncia, ela traz 3 folhas. Existiu pelo menos 3 fatos que ensejaram o crime. E é descrito em 3 folhas? Não, senhores. A denúncia diz categoricamente que o Douglas entrou na residência enquanto Evandro estava dormindo. Encontrou na cama dormindo e atirou. Pois bem, excelências, repare o laudo feito do cadáver. O tiro entrou aqui e saiu aqui, ou seja, de cima para baixo. Senhores, uma simulação. Com licença, doutora. Lígia, vamos supor que Evandro nem estava dormindo. Na denúncia diz que estava dormindo. Mas vamos supor que ele não estava dormindo, ele estava só sentado na cama. Se eu chegasse atirando, a bala, qual que seria o trajeto da bala, senhores? Reto para fora. Poderia vir um pouquinho para baixo, se ele tivesse deitado, poderia vir um pouquinho para cima, mas nunca descer. Nunca descer. A bala fez assim. Por quê? Aqui, ó, luta corporal. Veio, atirou de cima para baixo. Senhores, eu desenhei para vocês verem a lógica de como o laudo pericial deveria estar se Evandro estivesse dormindo. A bala reto, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas nunca inclinado na diagonal. Nunca. As disposições das lesões, senhoras e senhores, caracterizam que houve uma interação ativa, uma luta corporal. O laudo diz, tem uma luta corporal. Douglas toma um tiro, Douglas Baleia pode ter dado uma coronhada para afastar aquela injusta agressão que estava acontecendo naquele momento, sim. Ele não estava dormindo, senhoras e senhores. Nem tão pouco despreparado, porque o arpão também estava lá. Existe uma controvérsia em relação à arma. Ela disse que o Douglas chegou com a arma. Eu não. Quem estava lá foi o Douglas. Eu acredito no que ele me contou. Evandro trabalhava numa empresa de transportes. Há mais de 11 anos. Inclusive tendo passado pelas funções de segurança. Quem me garante que ele não tinha uma arma? Eu não posso garantir, como eu também não posso afirmar, porque afirmar me leva para certeza, e eu não estava lá para ter certeza. Doutor, o que a Jusceleia falou na primeira audiência sobre o que ela viu assim que chegou no quarto? Os dois em luta corporal. E aqui ela mentiu, mudou o depoimento. Ninguém sabe se houve uma conversa em algum órgão para mudar a versão. Aliás, se fala muito em premeditação, e o crime foi premeditado. Senhores, se eu vou cometer um crime, eu sei que eu vou cometer um crime, eu vou deixar a arma do crime no local e o meu celular recheado de mensagens? Sabendo que eu ia fazer uma merda dessa? Às 7 horas da noite. Se ele tivesse... Ele tá dormindo. Ele entra.
Ele atira. Recolho a minha arma, pego meu celular. Opa, tá aqui, meu celular tá recheado de mensagens e eu vou embora. Ele é baleado. Ele é baleado. O laudo diz que teve uma luta corporal. O celular tá caído de um lado do quarto. De um lado. A arma do outro. Não tô dizendo que tá bom. Não é bom. Então, senhoras e senhores, todos somos maus. Todos. Eu e qualquer um dos senhoras e senhores. Numa história mal contada. Qualquer um pode ser mal numa história mal contada. E o que nós tivemos até agora é uma história mal contada. Porque ela conta a narrativa somente por um prisma. As falas de autoridade dizem, mas quando eu reconheço, eu peço absolvição. Quando eu reconheço, eu peço. Isso é uma fala de autoridade para seduzir. A legítima defesa, senhoras e senhores, é o instituto mais vital que existe no Código Penal. Porque ela diz que não é crime matar quando estamos em legítima defesa. Quando estamos na legítima defesa. Quando estamos sofrendo uma injusta agressão. Tanto para mim, quanto para outro. E ali não era só dele, né, doutora? Lembrando que tem áudios ameaçando o próprio pai, né? Então imagina, além dele, era o pai também. Ele tomou as dores do pai, não tem como dizer? Isso é incontestável. Seu merdinha, eu vou pegar tu e o teu pai. Tu gostou de beber o teu próprio sangue? Vai ter mais. Esse homem, senhoras e senhores, o Evandro, não digo que não era uma pessoa boa. Devia ser, assim como o Douglas também. É uma pessoa boa, porque todos disseram. Todos disseram. Teve os seus problemas com a justiça, mas de novo eu digo, ele não perde a sua essência de ser humano. Evandro era um homem potencialmente lesivo naquela circunstância. Ele estava pronto para matar e para se defender. O encontro dos dois, senhoras e senhores, colocou Douglas frente a frente com a morte. E eu quero que vocês façam, vocês não podem me responder. Infelizmente, a lei diz que eu não posso conversar com senhoras e senhores. Eu não posso falar com vocês. Vocês não podem me responder. Mas eu vejo as expressões. Eu vejo o rosto dos senhores. E eu gostaria tanto de poder esclarecer as dúvidas que ainda estão na cabeça dos senhores, mas infelizmente me é dado apenas 1h30 para decidir a vida daquele homem, daquele pai, daquele filho. Eu vejo as expressões. E o crime de homicídio, senhoras e senhores, não é um crime que a gente escolhe. Muitas vezes sim. Diferente de um roubar, um traficar, um assaltar, que a gente escolhe se colocar naquela situação. Às vezes o crime de matar é um ato necessário para sobreviver, para poder continuar vivo, e que nenhum dos senhores precisem um dia estar nos bancos dos céus, porque assim o agiram. Nós já tivemos promotores que estavam no banco do réu porque matou. Nós temos juízes, advogados, celebridades, jogadores de futebol, porque nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. Porque a lei diz que a legítima defesa é o instituto mais sublime que a lei tem. Porque por mais que nós vemos a ciência evoluindo, a ciência não cria as vidas, a essência. Porque somente Deus cria. E somente Ele deveria ter o direito de tirar as nossas vidas. Só que, para proteger as pessoas dessas situações, a lei vem e diz: não é crime matar. Em legítima defesa. Senhoras e senhores, eu não sei quem é a pessoa mais importante da vida dos senhores. Eu não sei quem é aquele outrem que poderia fazer senhoras e senhores pularem o muro.
Mas eu sei quem é a minha pessoa. E a minha pessoa é o meu filho Gabriel, como doutor. Que quando tinha os seus 2 anos de idade, entrou para um centro cirúrgico para lutar pela sua vida e me entregou esse ratinho. E disse para mim: mãe, o Tato vai cuidar de você, não chora. E desde então, porque nós somos advogados criminalistas, e nós lidamos com um crime todos os dias, ele está sempre comigo. O doutor Lucas sabe. Ele fica no meu carro. Porque ele é o motivo. Porque se um dia eu precisar matar, mas eu não sei quem é o dos senhores. É tão difícil, mas é tão necessário que vossas excelências calcem os sapatos de Douglas e caminhe a semana que ele teve junto comigo. Caminhe os fatos que nós narramos de maneira exaustiva. O fato dele pertencer ou não à organização, ser traficante ou não, ter arma ou não, processem, apurem. Mas isso não tem a relevância com o que aconteceu, senhoras e senhores. Aliás, doutora, fala-se também muito em premeditação. Se Douglas efetivamente quisesse ter matado, ele não seria mais fácil, se Evandro estivesse dormindo, dar um tiro na testa e ir embora? Não. Se ele tivesse essa crueldade, senhoras e senhores, para que deixar sobrar uma bala? Dá o tiro de misericórdia. Garanta que aquilo que você premeditou, você realizou. Senhoras e senhores, o Tribunal do Júri é o local onde a gente tem que vir para fazer justiça. Você é jurado, tenho certeza, fechando o olho, calçando o sapato do réu, caminhando aquela semana que ele caminhou, pelo menos por um momento vai pensar, realmente, ele foi ameaçado, ele reagiu. Se alguém me manda a merda, eu mando pra puta que pariu. Isso é reação, bateu, levou. Ação, reação. O que se espera? E aí eu passo, senhoras e senhores, para as qualificadoras. Porque eu tenho certeza que no quesito da materialidade é inconteste. Infelizmente, o senhor Evandro Anísio faleceu. Quando os senhores forem votar, o senhor tem que votar sim, porque ele morreu. Quando os senhores forem votar pela autoria, os senhores vão ter que votar sim, porque Douglas confessou. Mas quando nós chegarmos no quesito da absolvição, se Douglas fez por legítima defesa, é sim. Não é não. Calcem os sapatos do réu e caminhem por aquela semana. Passem por aqueles 3 eventos. Paulada na cabeça, mensagens, facção, fogo. O que você faria? Seu bosta. Bebe sangue. Vai beber o teu próprio sangue. Isso sem contar a conspiração da família inteira na semana anterior contra o pai dele. Todos os irmãos contra a família do Douglas. Então, senhoras e senhores, eu peço, vocês não vão estar fazendo uma injustiça. Existe apenas um princípio chamado indúbio pro réu, que esse é um dever, que os senhores como jurados, assim como o doutor Gabriel, como juiz, têm que utilizar. A lei diz que, na dúvida, absolvam o réu. E se tiver qualquer tipo de dúvida na cabeça dos senhores, vocês não podem cometer uma injustiça. Aqui existem somente 2 lados. O da acusação, que pede a condenação, e o da defesa, que está pedindo a absolvição. Porque acredita, eu acredito, eu vivi esse processo todos os dias. Todos os dias eu vivi, eu não estou com ele há um mês. Ele não é um número no EPROC para mim. Envolve pessoas, famílias, que eu conheço a todos, que aqui estão.
Então, votem esse quesito, sim. Sem culpa. Os senhores podem dormir tranquilos. E mesmo assim, eu estou na dúvida, por obrigação da lei, aí eu preciso evocar a lei. Se por qualquer motivo vocês ainda ficarem na dúvida, acreditando nessa falácia acusatória, a lei diz que vocês têm que absolver. Porque o indúbio é pró-réu. Não existe indúbio pró-sociedade. Isso não existe. O único princípio válido pela nossa lei é o indúbio pró-réu. E eu preciso agora falar das qualificadoras. Nós temos duas. O motivo torpe. O motivo torpe na denúncia, né, doutores? É pela questão da herança. A briga só começou quando as irmãs começaram a brigar. Juliana descobre que tem um testamento. Vai, Jusceleia, sua vaca, sua puta, sua burra, tem um testamento. Douglas não estava nem aí. Douglas não tinha parada. Douglas morava hora aqui, hora lá. Tinha um iPhone porque a madraça deu. Trabalhava no peixe. Fede pra cacete, hein, meu povo? Douglas não estava planejando ganhar nada da herança, senhoras e senhores. Vejam, eu não sou do direito sucessório, nem entendo disso aqui, mas um pouco eu vou explicar para os senhores. Isso aqui é um organograma sucessório. Aqui em cima eu tenho a dona Nanzeli. Embaixo eu tenho 6 filhos vivos. E por que eu só coloco 6? Porque a outra filha que faleceu não tinha herdeiros vivos. Gilberto, Jusceneide, Juliana, Jurandir, Juscelene, Jusileia. Gilberto tem 3 filhos, Douglas, Vitor e João, de 5 anos. Douglas não tem relação direta com a dona Nanzeli, ele não ia ganhar dinheiro, ele não ia ficar rico, ele não ia ter proveito imediato com essa situação. Quando a doutora pergunta assim, senhoras, por que aconteceu isso? Por causa do testamento. Sim, porque as irmãs não se conformavam com a própria vontade da mãe. E se elas botam fogo num carro, elas iam botar o quê? Fogo na mãe? Porque elas não podem ser contrariadas, elas deixaram muito claro aqui. Quantas perguntas eu fiz para ela que ela me pediu desculpa? Porque ela foi de uma grosseria comigo na outra audiência. Grossa, ignorante. Respondi as perguntas porque não gosta de ser questionada. Imagina saber que a mãe fez um testamento sem que ela soubesse porque tinha medo da reação dela, senhoras e senhores. O motivo não é herança. Não existe, o Douglas nunca foi ali para vingar por conta de herança. Não existe. É uma falácia. Uma falácia. No contexto sucessório, Douglas não é herdeiro direto. Eu quero que vocês escutem o que elas falaram na primeira audiência. O Douglas nunca falou para a senhora, olha tia, por que a senhora está tentando vender a casa? Não, Douglas não se metia. Ele não tinha interesse? De jeito nenhum. Ele era herdeiro? Pode ir para a Juliana. Da casa, que a casa seria vendida. Qual era a participação do Douglas em receber algum valor dessa venda? Nenhuma, né? Porque o pai dele está vivo, né? Ele teria alguma vantagem? Ele iria receber alguma vantagem econômica com a venda dessa casa? Eu acho que não, porque eu não sei o que eles estão conversando. Alguma? Vocês escutaram? As pessoas que criaram o imbróglio estão dizendo que o Douglas nunca questionou, nunca quis saber de casa. Nunca estava interessado em dinheiro, então é desumano querer imputar uma qualificadora dessa, senhoras e senhores. Que eleva o crime para 30 anos. 30 anos, porque um cara tentou se defender. Não é justo. Não é certo. Todo mundo disse que o Douglas não estava nem um pouco interessado na herança. Se Douglas quisesse alguma parte da herança, ele acabava com a tia no dia do incêndio. Ele tinha bala de misericórdia. Ele dava na tia ali naquela hora. Já matei um, já mato o segundo. Pá. Teve 2 oportunidades, aliás, né? No incêndio e no dia do próprio... E o pai? O pai poderia ter matado para defender, porque o filho tinha acabado de tomar uma porretada na cabeça que está com 8 pontos até hoje. Pode passar. Legítima defesa de terceiros. Sim. Mas a legítima defesa não existe.
Então, quando for ser perguntado, eu coloquei dessa maneira, mas nós não escrevemos os quesitos, mas mais ou menos vai vir assim. Douglas agiu por vingança quando atirou em Evandro por desavença patrimonial familiar anterior? Não. Vossas Excelências não podem votar o sim, porque não existe nada de concreto. A briga da herança foi uma briga entre as irmãs, que a Jusceléia optou por botar fogo. Depois que a dona Nezeli morreu, o Gilberto não fez nada. Continuou vivendo a vida. Deixou a irmã continuar morando lá. Tranquilo. Nenhuma agressão, nenhuma ameaça. Nada. Nunca falou, sai da casa, eu vou te botar. Ele podia vir com o testamento e falar, sai daí que a casa é minha, 50% é meu, não é só a oficina, eu quero 50%. Nunca fez, porque nunca foi o interesse nem dele, nem do filho. Nós não podemos votar assim, porque seria uma crueldade. Quando lhes forem perguntados, se nós chegarmos a essa qualificadora, eu espero que não. Eu espero que os senhores votem no que é certo e justo. O recurso que dificultou a defesa da vítima impossibilitou a defesa da vítima, senhoras e senhores. Olhem o quarto. Olhem o quarto. Olhem as marcas de sangue. Uma questão, a doutora falou bem, e a Jusceléia, como eu estava na audiência, eu ouvi. Ela disse que ela pegou o coração, colocou no chão, num ato de afeto. Era o ente querido dela, ela pegou o travesseiro, achando que estava dando carinho, conforto para aquela vítima. Não foi numa intenção ruim que ela fez isso. Só que ele não estava deitado aqui. Esse quarto foi todo mexido. Até porque, né, doutora? Se ele estivesse deitado dormindo, ele teria morrido em cima da cama e não na beira da porta. Olha aqui o tanto que ele caminhou. Olhem as marcas do sangue do Douglas se espalhando com o sangue dele. Isso foi um cenário de guerra. Era matar ou morrer. Era matar ou morrer, infelizmente. Eu espero que eu nunca precise passar por isso daqui. Porque eu sou uma banana. Mas isso aqui não me deixa ser. E vale relembrar o laudo, né, doutora? O local estava isolado, adequadamente preservado, de forma que não se observou prejuízos à realização dos exames periciais. E aqui, de forma breve, seria do autor dos fatos o celular deixado, o que sugere luta corporal. Olha onde estava a arma. 5 munições deflagradas, 4 no Evandro, 1 no Douglas. Ela diz que o Douglas que atirou. Ela estava lá. Eu não estava. Todo mundo diz. Jusceléia disse, no primeiro depoimento, quando ela chegou, eles estavam em luta corporal. Um em cima do outro. Quem está em luta está se defendendo, não está impedido, ele não estava amarrado. Ele estava com o arpão esperando. Mas ele não usou o arpão, mas estava lá. Estava lá. Porque lembra que ele ia, ó. E se o Douglas, em vez de subir, tivesse mexido no carro? Ele ia matar da mesma forma, porque ele já tinha dito: se mexer no meu carro, eu pego a faca e furo. E pico. E pico. Pico. Pico que ele falou. Mas não. E vocês devem se perguntar, o que caço ele foi fazer lá em cima? E eu também perguntei isso pra ele 1 zilhão de vezes. Caracoles, que merda que tu fosse fazer lá em cima. Apesar de tentarem colocar ele como um monstro, eu espero que os meus filhos me amem e me admirem como ele ama o pai dele. Porque aquele menino tem uma veneração pelo pai. O pai dele é o herói. Eu tô de capa, mas ele é o herói da vida daquele rapaz. E quando ele escuta o pai dele aos prantos, falando para a esposa: nós vamos ter que ir embora daqui. Ele sente tanta culpa. Ele sente tanta culpa que ele fala: eu vou embora. Eu vou embora. Tinham roupas, a madrasta, a mãe. Aquela mulher é uma mãe de coração.
faz tudo por esse menino, visita na cadeia. Tantas mães abandonam seus filhos, ela visita na cadeia porque ela o ama incondicionalmente. Então, senhoras e senhores, percebam, Douglas foi. Eu acho que é a pergunta que vocês devem ter se feito. Por que o Douglas foi naquele quarto? Ele ia embora. Ele estava exausto. Douglas é um moleque. Quando eu digo moleque é no sentido real, reativo. Tomou, levou. Gosta de pagar de grandão para conquistar a menina, a Polly. Juventude. Mas tem um amor por aquele homem que ali está sentado, que ultrapassa tudo. E que eu desejo que meus filhos me amem na mesma proporção. E ele falou, caramba, velho, olha o que eu fiz. Olha onde eu tô. Meu tio me bateu, eu gostava do meu tio. Minha tia pôs fogo, podia ter pego fogo na casa dela, não reagiu. Tô sendo ameaçado, facção tá atrás de mim, diz que vai pegar meus pais. O nome dos meus pais já estavam na boca de gente do PCC, vão matar meus pais. Eu vou embora. E fala com a irmã dele, aquela senhora que tá ali, a Samantha, que também tem rosto, que é a mulher do Michel, que muito foi dito aqui hoje. E ele foi morar com ela. E ele foi buscar as roupas porque eles iam para casa da mãe da Aline. Quando ele chega naquele quarto, e eu digo a versão dele, porque nesse momento eu sou a voz dele. Mas os senhores devem estar se perguntando, por que ele não prestou depoimento aqui hoje? E eu fiz a mesma pergunta para ele. A doutora Luísa ficou com ele ontem até meia-noite no presídio. Ele disse, eu não aguento mais falar disso. Depois que eu perdi o meu filho, nada mais faz sentido. Então eu não podia exigir dele aquilo que ele não pode mais me dar. Então eu estou aqui para dar aquilo que ele não pode mais dar. Então ele entra no quarto. Eu acho que o maior arrependimento dele é esse, né, Douglas? Ter entrado naquele quarto. Foda-se as roupas. Vai embora sem roupa. Compra roupa nova, trapo velho. Deixasse para lá. Quando ele entra, a intenção dele, diferente do que foi dito, não foi entrar para matar. Foi para dizer, ó tio, tá tudo certo, eu tô indo embora. E a luta começa. E existe a luta. E o laudo, como muito bem dito pelo doutor, finaliza, porque são as últimas palavras do laudo. Sugere luta corporal. Senhoras e senhores, a dona Juscelia disse que ele gostava de futebol, ele estava vendo um jogo. Ele não estava dormindo. É tão injusto a gente trazer essas questões que elevam a pena para um patamar que ultrapassa. Ah, o que é justo? O que é justo? Douglas tomou um tiro. Douglas foi baleado. A promotora afirma que ele se deu o tiro. Que a dona Juscelia devia estar bem no seu estado emocional para poder trazer tantas versões para nós e admitir em plenário que ela mente nos próprios depoimentos. E eu perguntei para ela, mas qual versão da senhora eu tenho que acreditar? Ela mente. Talvez porque não lembre. Quantas vezes ela teve que falar, não, não foi assim. Às vezes mente porque não lembra. Mas o laudo não mente. Porque o laudo é feito por um profissional especializado em olhar uma cena de crime e dizer absolutamente o que estava naquela situação. Isso é ciência. E a ciência está dizendo de uma maneira muito clara que existiu a luta corporal. Ai, mas por que não foi possível dizer a dinâmica das balas? Da mesma forma que não foi possível, eles estavam em luta corporal, se foi de baixo para cima, se foi de cima para baixo. Porque depois de um tempo da lesão, ela cicatriza e o perito não consegue mais olhar. E percebam, esse laudo não foi feito num tempo hábil, não porque ele não quis,
mas porque o processo nem tinha uma delegacia para cuidar e ele estava lá. Eu quero falar minha versão. Eu fui com ele de chinelo, porque ele falou para mim, se eu entrar eu já entro de chinelo. E a delegada disse para mim, não vou prender. Ele está vindo voluntariamente. 1, 2, 3, 4 vezes para ser ouvido por uma autoridade policial. Ele queria dizer, escutem o que aconteceu. Porque estava no diarinho. Tio, sobrinho mata o tio. Sobrinho mata o tio. Ele queria dizer, não foi isso que aconteceu, doutora. Desesperado no meu escritório. Não foi isso que aconteceu. Por favor, me leva a dar o meu depoimento. E eu fui na DIC, eu fui na delegacia da mulher, né, Lucas? Nós fomos em tudo que era delegacia, a gente não achava onde era para entregar ele. Até que quando foram fazer, já tinha passado um tempo. Então, por isso que o laudo está assim. Não foi porque ele se apresentou tardiamente. Ele foi convocado para prestar os seus depoimentos, ele assim... Douglas, você vai ficar solto, mas você não pode mudar de endereço, tá bom? Tá bom. Daniela, eu vou mudar de endereço, eu vou ficar lá com a minha irmã. Eu consegui um emprego. Lá vou eu na delegacia. Doutora Grace, tá aqui o comprovante de residência do Douglas e a carta de emprego. É aqui que ele trabalha e é aqui que ele mora. Quando a delegada entende que deveria pedir a prisão preventiva dele, ela falou assim, vá cumprir. Pegou o policial, foi exatamente no local que ele informou no processo, no inquérito, desculpa, onde ele estaria. Se ele tem gente em Bangu, por que ele não deu um salve e falou, e aí, brother, tu tem padrinho? Me fudi, tens que me tirar daqui, matei, vou ser preso? Sou da facção, vocês têm que estar por mim. Por que não foi? Por que não foi, doutora? Por que não chamou Bangu? Lá no morro, onde não entra nem polícia. Por que não foi? Porque o Douglas tinha plena convicção de que tudo aquilo que ele tinha esclarecido era o necessário para esclarecer. Só que, infelizmente, as minhas mãos choraram. As mãos daquele rapaz chorou durante o processo, porque nós redigimos peças e peças e peças. A gente falava pela petição, porque a petição é um ato como se eu estivesse falando. E eu queria dizer, não foi assim. Não foi assim. Só que, infelizmente, aqui estamos. Então, senhoras e senhores, eu preciso somente para que não nenhum tipo de dúvida. Bota esse vídeo para mim. Olha lá, o carro vai parar. Tá vendo aí? O carro parou. E agora vai começar a ouvir o áudio. Tá vendo só? Ele parou aqui e a policial já saiu aqui, onde você tá vendo? Quantos tiros ele vai levar? Pra barricada, você enche a tela de novo. Pra gente ver o que ó, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E deu uma facada no policial. E ele ainda conseguiu dar uma facada no policial. O policial é treinado. Ou seja, não é possível mensurar quantidade de tiros. Eu não sei o que estava acontecendo. O desembargador disse, não é justo o Ministério Público querer exigir que naquele momento da luta, um tiro não bastou, porque ele continuou vindo. O segundo tiro não bastou, tomou a dinâmica dos fatos, ele sempre disse, eu não sei a ordem que os tiros foram dados. Eu tomei, peguei a arma e foi. Ele não parava, ele falava para mim, ele não parava, ele não parava, ele não parava. Então isso aqui é uma cena de policiais treinados, isso aqui é um instituto jurídico chamado Stopping Power. Ou seja, eu posso dar um tiro no doutor
e ele cai e morre. Eu posso dar 10 tiros na Luísa e ela não morrer. E ali foi com uma 9mm, uma pistola muito mais poderosa que um revólver 32, como a doutora ressaltou aqui. E o policial ainda recarregou. Então, senhoras e senhores, nós discorremos aqui sobre a visão do que é de fato que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Infelizmente foi trazido muitas informações complementares que nada tem a ver. Nada tem a ver. Se a doutora tem o entendimento dela, de entender que é justo mandar o celular dele, baixa esse celular para a delegacia, porque ela pode fazer isso. Estou baixando esse celular na delegacia, investigue, apure-se. O delegado finaliza um relatório, envia para o Ministério Público. O Ministério Público, estou convicta, oferece uma denúncia. Mas não é justo pegar cenas de um contexto separado e tentar trazer para essa realidade. Então, quando vocês forem julgar, senhoras e senhores, Douglas, ao realizar os atos que resultaram na morte da vítima, utilizou um meio que efetivamente impediu ou dificultou de forma significativa a possibilidade de defesa da vítima, senhoras e senhores. Não é justo. E de novo eu digo, eu espero que nós nem cheguemos no quesito das qualificadoras. Porque a lei diz, matar em legítima defesa não é crime. Mas se vossas excelências, por algum motivo, não entenderem da mesma forma que eu e nós chegarmos às qualificadoras, não é justo. Evandro se defendeu. Evandro tinha um arpão. E o que é importante que a gente diga para os senhoras e senhores é que o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Se você bate, você reage. Se você xinga, você vai ser xingado. Se você ameaça, você vai receber a mesma coisa na mesma situação. Então, Evandro estava ali pronto. Que Deus o livre se alguém tocasse no carro dele, ele ia picar o Douglas. Então, eu peço que vossas excelências, quando forem fazer o que eu acredito que deva ser feito, façam com justiça. Coloquem os calçados do réu e caminhem por aqueles fatos que eu narrei para os senhores. Douglas não ia se beneficiar em nada. Por mais que o imbróglio tenha começado, quando as tias descobriram, começaram a brigar entre si, até que uma põe fogo no carro do outro. Gilberto está até hoje na oficina e a casa está intacta. Ninguém botou abaixo. Ninguém tirou o irmão Jurandir. Ele está lá só trabalhando, que era o que ele sempre quis fazer. Sempre quis fazer foi trabalhar. Junto com os filhos, né? Só que o outro filho está ali, encarcerado. Eu estou cansada. Nós todos. Estou cansada. Esse processo cansa. Me cansou, me cansa. Há quase um ano. E chegou no dia que eu estou falando para um semelhante, que não vai julgar baseado em convicções jurídicas. Vai julgar com as próprias convicções. Então se transportem para o lugar dele. Vivam o que ele viveu. E se fosse com vocês? E se fosse com vocês, senhoras e senhores? É justo? A lei diz, não é crime matar em legítima defesa. Se eu estou com dúvida, eu tenho por dever absolver. Porque o indúbio pro réu diz isso. Na dúvida, vocês têm por obrigação absolver. Mas como a doutora disse, o voto é de vocês.
E se chegarmos às qualificadoras, o que eu suplico para vossas excelências é que apliquem o correto. Douglas não demonstrou nenhum interesse financeiro. O imbróglio começou entre as irmãs e acabou respingando nele. O Evandro também não tinha que ter morrido, porque não tinha nada a ver com isso. Se houve recurso que dificultou, não houve, porque ele foi baleado e o laudo, por quem tem autoridade para dizer, disse que eles estavam em luta corporal. Então, dessa forma, eu agradeço a minha banca de defesa. Muito obrigada. Boa noite.